Mas é só para não esquecer. Não, não, é bom, porque eu estou aqui nervoso. Dois. Tá bom? Então, com isso, né, nós seguimos agora, né, então, com o início do trabalho. A gente, de praxe, começa com as pessoas externas, né, que foram convidadas para a banca. A pedido da doutora Geni, nós vamos deixá-la por último. E quem vai... Eu vou apresentar primeiro. Sim. Ele já está querendo pular uma parte. Mas, então, nós teremos, então, uma apresentação, uma breve apresentação sobre o trabalho da tese pela Ângela, e depois, então, nós teremos a intervenção. A ordem será Catraca, Frei Vicente, eu vou ler o parecer da doutora André, e teremos, então, por último, a doutora Geni. Essa vai ser a ordem, tá bem? Então, Ângela, por favor, você tem uns 30, 40 minutos para fazer sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos, a todos. Obrigada pela presença, obrigada, banca, pela presença e leitura das poucas 500 páginas que escrevi, né? Obrigada ao meu orientador também, professor Dietrich. E obrigada à presença de todos aqui, todas e todos, não só presencialmente, mas eu já vi que tem bastante gente na transmissão ao vivo, tem muita gente. Então, eu quero agradecer de coração todo o carinho e as mensagens e o apoio de vocês, né? A tese é uma viagem para o passado. E até a gente estava conversando agora há pouco, né? Não vai ter slides, não vai ter óculos 3D, vai ter réplicas de achados arqueológicos, porque é uma viagem à história das mulheres silenciadas. É uma viagem ao imaginário de mulheres que foi violentamente suprimido, violentamente na história. A tese se chama de Asherá Louro Ramá, porque Louro Ramá é o nome de uma das filhas do profeta Oséias, na narrativa bíblica, que significa não amada. Então, a deusa Asherá percorreu todo um caminho, todas as suas adoradoras, seus adoradores, percorreram um caminho de adoradores, sacerdotes, sacerdotisas, para o caminho de filhos bastardos, de filhos não amados nos textos bíblicos, de filhas e filhos que são jogados fora, que são marginalizados. E essa é a trajetória da minha tese. Basicamente, as violências que as monoculturas infringem a todos aqueles que saem do padrão estabelecido. E o que são monoculturas? Monoculturas, nós temos 3 tipos de monocultura que eu vou abordar na tese. O monoteísmo é uma monocultura, é a centralização na adoração de um único Deus. A monogamia, que é a exclusividade dentro da instituição do casamento, em poucas palavras simples, né? E a monocultura da terra, de não respeitar a diversidade que a própria terra traz as possibilidades no seu plantio, no seu cultivo, e sem respeitar também as diversidades de afetos, diversidades religiosas e de identidades. Então, a tese vai deflagrar, vai trazer à tona as muitas violências que se dão nesses processos de quando as monoculturas se estabelecem. Quando a imposição do se estabelece sobre os diferentes. E todas as violências que os diferentes sofrem nesse caminho. E a tese vai abordar a trajetória das deusas do antigo sudoeste asiático, o culto das diferentes deusas. A exposição aqui ela segue uma sequência do neolítico da pré-história
até a história, e o que tecnicamente se divide a pré-história da história é a escrita, né? E isso tecnicamente, por quê? Porque a própria pesquisa científica vai ter o problema de que vem antes da escrita não é história, propriamente dita, só porque essas culturas não tinham a escrita, elas não eram protagonistas de uma história que merece ser contada, não chegou até nós todas as evidências dessas culturas, elas não existiram, elas não tinham voz, e na tese eu vou falar sobre as culturas, a cultura de Ugarite, que é a atual região da Síria, né, no sudoeste asiático, e a cultura das mulheres em torno das divindades. Então, nós temos Deus Fel, Deus Baal, as deusas Anat, Assat e Asherá, que o Galit era chamada Shirat, né? Beleza. As culturas... Pensando aqui como que eu vou fazer. Uma queda. Tinha colocado aqui. Classes diferentes de culturas. E a grande questão... Aqui na tem geração, aqui na tem local. Aqui a uma nova TI e aqui a PISTER, administração dos dados, tá? E as mudanças sociais e econômicas vão influenciar nos cultos, na religião e nas teologias. O que isso significa? Quando os grupos sedentários, os grupos que não se estabeleciam, os nômades, desculpa, nômades que não se estabeleciam nas terras, se fixam num lugar, eles mudam a forma de ganhar a vida, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de cuidar de animais para a agricultura, para se estabelecer nas terras. Isso faz com que os deuses da agricultura comecem a ter mais proeminência, sejam mais cultuados. Então, há uma mudança na religião e com a história, a era do bronze, a era do ferro, as deusas vão perdendo espaço nos cultos dessas populações. Então, quando as sociedades elas se ajudam mutuamente e elas têm uma forma de contribuir de forma igual, não existe poder na sociedade, o que acontece? As divindades, cada uma ocupa a sua função tranquilamente. Mas quando começa a se estabelecer estruturas de hierarquia na sociedade, grupos têm mais poder que outros, algumas divindades começam a se tornar superiores na mitologia. Então, as mitologias elas são um espelho da sociedade, um reflexo da estrutura social daquele grupo. Então, quando há hierarquia na sociedade, há hierarquia de deuses. E os deuses masculinos começam a tomar mais poder nos panteões, porque os panteões são essas estruturas de hierarquia entre as divindades. E aí o que acontece? A grande questão aqui é que na história, nos registros arqueológicos, nas narrativas, nós não temos evidências das vozes das mulheres do povo, das mulheres comuns. Nós temos registros de mulheres da elite, mulheres que têm mais condição ou têm posições de autoridade na sociedade, como as rainhas-mães, a mãe do rei, que é a rainha-mãe, ela tem proeminência. Então, geralmente, ela vai aparecer mais nesses registros. E a grande questão aqui é que, com essas mudanças econômicas, as mulheres são retiradas dos templos, onde elas exerciam funções sagradas. E quais eram as funções dessas mulheres? Elas trabalhavam no parto, trabalhavam na questão de, muitas vezes, servir os alimentos, as ofertas, organizar as ofertas, as estruturas dentro dos templos. E essas funções nos templos vão ser posteriormente chamadas de prostituição cultural, através da voz de Heródoto, por exemplo, que fazia propaganda grega e queria desmoralizar as sacerdotes e sacerdotisas de outras culturas. E nós vamos ver que essas violências de desmoralização de sacerdotisas, chamando-as por funções que elas não exerciam, vai fazer com que
os tradutores da Bíblia hoje, com os líderes religiosos hoje, continuem repetindo essas mesmas desmoralizações, repetem esses mesmos problemas de inferiorizar mulheres dentro do espaço sagrado. E aí, a tese também, na tese eu defendo que existe o fenômeno do colonialismo antes da colonização. Isso, nós sabemos que o fenômeno da colonização se deu no século XVI, com as grandes navegações, e a imposição do cristianismo nas terras colonizadas. Isso é o que nós chamamos de colonização, um evento histórico no século XVI. A grande questão é que o colonialismo, ou seja, o modus operandi colonial, a forma de agir colonial, eu demonstro na tese que existe desde os tempos dos textos bíblicos. Desde aquela época existe uma forma colonial de agir. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, as mitologias das deusas, que eram diferentes, que eram variadas, vão agora ser registradas por uma elite sacerdotal pós-exílica, de que se trata de algo abominável, uma abominação, de idolatria, de algo ruim, e vai transformar essas deusas como se fosse uma deusa só. Possivelmente você já ouviu isso. Todas essas deusas é uma deusa só com nomes diferentes. Mas isso é o quê? É um fazer colonial. É uma forma de trazer violência sobre cada cultura representada por essas imagens. Cada imagem aqui representada, e a grande parte aqui são réplicas de achados arqueológicos feitos pela artista Paula Tumiani. E cada peça aqui representa grupos específicos, realidades específicas diferentes de mulheres, de homens, de pessoas que estão por trás desses cultos, dessas realidades, e dizer que essa deusa é a mesma que essa, dizer que Inanna e Ishtar são a mesma deusa, que Hathor é a mesma deusa que as outras, que Asherah é a mesma deusa que as outras, com outro nome só, é silenciar cada grupo, cada língua por trás desses cultos. É dizer que não importa a história por trás dessas peças, não importa as pessoas por trás desses cultos. O que importa é que é uma coisa só. E isso é uma característica das sociedades que nós chamamos ocidentalizadas. Isso somos nós. O fazer colonial é dizer tudo isso aqui é uma deusa só com nomes diferentes. É universalizar as coisas, é fazer com que tudo seja a mesma coisa. Isso é uma característica da monocultura, que apaga as realidades diversas, que silencia grupos distintos, que violenta identidades completamente diferentes e faz deles um só. Esse é o fazer colonial. Isso é colonialismo, antes da colonização. As leis de pureza e impureza que determinam que as mulheres são impuras desde que nascem até quando morrem. Formas de controlar os corpos femininos. Controle sobre atividades sexuais. Expulsão da imagem da deusa Asherah do templo em Jerusalém. Expulsão das sacerdotisas. Sim, a deusa Asherah há registro suficiente para poder afirmar que ela era considerada consorte de Javé, esposa de Javé, adorada no templo em Jerusalém, junto com Javé, e foi expulsa, foi retirada a imagem dela, e ela é chamada muitas vezes pelos tradutores da Bíblia, porque existem 40 vezes o nome dela no texto hebraico, e os tradutores, na maior parte das vezes, traduzem como poste ídolo, árvore sagrada, e tiram a identidade dessa deusa que está no texto hebraico. E isso é uma violência colonial. As traduções que vão apagar a identidade dos grupos que adoram essas divindades, e vão fazer com que os leitores, com que nós lemos a Bíblia, entendamos que ela não era algo bom e que não existiam vidas por trás dela. E eu não estou aqui para defender culto a nenhuma deusa.
Eu estou aqui para defender que a diversidade não é um erro, que a diversidade não é um perigo, que o medo do diferente foi imposto pelo colonialismo para nós. E muitas outras violências continuam a acontecer, isso eu mostro na tese. Quando as teologias cristãs projetam a si mesmos sobre textos que não são cristãos, que não foram escritos durante o cristianismo. Não existia nem cristianismo quando esses textos foram escritos. E quando as teologias cristãs usam esses textos, que escondem a realidade de cultos diversos, para projetar a si mesmo para dentro desses textos, está se colonizando o texto, está se controlando o texto para controlar pessoas. Isso é a forma de fazer colonial. Quando se universaliza conceitos de sexualidade, quando se utiliza, projeta categorias sexuais que são da nossa época, que são do século XIX para cá, as categorias de sexualidade se projeta para dentro de textos bíblicos, isso também é colonização, isso também é colonialismo. A apropriação de objetos culturais feitos por museus. E é por isso que eu trago réplicas, porque muitas vezes o fazer colonial dos museus é retirar objetos de suas culturas de origem e expor em outros lugares, fora de contexto, e dar nomes que não fazem parte da cultura de origem. Chamar uma sacerdotisa de prostituta. Chamar uma deusa de ídolo. E não chamá-la como deusa. Trocar nomes sem entender contexto. Dizer que é tudo a mesma deusa com nomes diferentes. Colonialismo. Quando a própria academia, nas pesquisas acadêmicas, trabalha com universalização de conceitos, trabalha com o medo da diferença, trabalha com a forma de tratar todas as pessoas da mesma maneira. E aí eu preciso fazer uma observação antes de ir para a proposta da tese. Esse formato de defesa de tese, para mim, é violento. Para mim também é uma violência. Tratar todas as pessoas como, da mesma forma como máquinas numa estrutura é violento. É tratar todos os fenômenos da mesma maneira. E a proposta da minha tese é uma teologia outra, uma não teologia, uma exegese feminista decolonial, que interpreta os textos bíblicos sem conexão nenhuma com a teologia sistemática e a dogmática. É uma teologia bíblica que seja autônoma, independente das doutrinas de religiões, e que possa estudar os textos em seus devidos contextos históricos, sociopolíticos, e entender os fenômenos de silenciamento. A proposta aqui inclui ler o texto e entender como ele foi escrito, ou seja, silenciando outras vozes. Entender que o texto bíblico, quando se impõe, foi escrito por elites, porque nós não tínhamos escrita para toda a população da época. A maior parte das pessoas, na época em que esses textos foram escritos, não sabia ler nem escrever. Era a elite que dominava a narrativa. Então, as vozes silenciadas não estão nos textos. Eles estão nas entrelinhas, eles estão na história, na historiografia, nas interpretações exegéticas. E para isso, eu desafio a realização de uma desobediência cristênica. O que é isso? Recusar aceitar os modelos das teologias em torno dos monoteísmos. Recusa em seguir modelos... A tese de doutorado dela ali.
na única forma de adorar, no único Deus, e uma única forma de entender o que é uma divindade. Essa recusa é importante. Recusa ao imaginário único de divindade e o imaginário único sobre divindades. Recusa em ignorar as evidências textuais e arqueológicas. É importante recusar essa ignorância. Se recusar a ficar nas muitas evidências que nós temos, de que as deusas... né? Mas já vou guardar aqui, sabe, do cabelo. Mulheres, por trás das culturas, elas foram mortas e silenciadas, torturadas e colocadas sob um cabresto, sob uma forma, para se parecerem da mesma maneira, para continuarem vivas. O desafio é buscar as vozes silenciadas pelos textos elaborados por quem ocupa o poder. Considerar como a história foi contada. Considerar o que está sendo escondido por esse texto. Não apenas o que foi contado, mas como foi contado. Ouvir as vozes das mulheres silenciadas, sem a mediação das monoculturas. É importante que a gente ouça, sem necessitar dessa mediação. Fugir do salvacionismo, da necessidade de uma salvação, que é típico das monoculturas. Fugir da centralização do poder e também centralização da fonte de conhecimento. Não se projetar nos textos de outras culturas e realidades. Não colocar a nós mesmos nesses textos como se eles já não representassem outros grupos. Porque quando nós nos colocamos nesses textos, nós estamos apagando aquelas pessoas que estão lá. Lutar contra as violências que se levantam sobre formas diversas de ver o mundo. Ou seja, isso é lutar contra a violência epistêmica. Você lutar contra todas essas violências que se levantam contra o diferente. Lutar contra a análise acadêmica eurocentrada, que é caracterizada pela universalização de conceitos. Caracterizada pela mania que os estudos universitários ainda, em grande parte, insistem em dizer que a nossa referência é a Europa. São os pesquisadores europeus. Nós precisamos de um comprometimento com a reconstrução dos imaginários diversos sobre a deusa e sobre as pessoas, as mulheres por trás dessa deusa. Nós precisamos questionar os nossos próprios pressupostos, porque quem não tem a coragem de se questionar, de questionar as próprias bases de entendimento, não vai mudar nada ao seu redor. A recusa em aceitar a utilização de termos que universalizam as coisas. Por exemplo, o teós grego não serve para os conceitos diversos das deusas e divindades múltiplas. E para finalizar, eu quero ler o final do meu terceiro capítulo. É um texto curtinho. E se eu me emocionar, nem vou pedir desculpa. Porque isso significa que eu escrevi com quem eu sou, não com o que eu sei apenas. Na pesquisa realizada em torno dos diferentes níveis de violência que as mulheres sofreram estando em torno do culto a Deus Asherá, percebemos que muito do que se tratou gira em torno do entendimento daquilo que é ser humano, da capacidade de um grupo de pessoas interferir e governar outros grupos, física, simbólica ou epistemologicamente, na questão do conhecimento. É preciso desocidentalizar e decolonizar, que são duas consequências de trajetórias de descontentamento. E eu termino falando que foi o descontentamento que gerou essa tese.
e gerou a árvore que a deusa representa nos textos bíblicos. É o descontentamento que penetrou em cada capítulo, e é o descontentamento que permeia também a conclusão. O descontentamento e a desesperança são a marca afetiva que eu coloco como pegada no chão, de onde a árvore anteriormente estava plantada. É o chão vazio pelas violências cometidas. Essa dimensão afetiva que move o pensamento para a conclusão está presente tanto no pensamento decolonial quanto nos feminismos de Bell Hooks, Anzaldúa e Kuzikanji. Trata-se de um desconforto e um descontentamento que só poderá ser abraçado se houver uma completa destruição de tudo o que foi construído e instituído. O conhecimento foi o que mudou. É por isso que o alvo do pensamento e fazer decolonial é a arquitetura hegemônica do conhecimento, que é o conteúdo daquilo que conversamos, e os princípios, os pressupostos, como conhecer. E é com a presença das cinzas, das acherotes, tudo aquilo que foi queimado, todas as mulheres que foram mortas, todos os profetas que foram silenciados, desses cultos diversos, é com a presença dessas vozes silenciadas na história. Por isso eu estou usando vermelho, para que a gente não esqueça que quando falamos de um culto, estamos falando do sangue de muita gente que foi derramado com a instituição das monoculturas. É com essas cinzas das florestas queimadas, do sangue derramado pelo sacrifício de profetas e mulheres que morreram no altar da monogamia, do monoteísmo, da monocultura da terra, pela violência que constitui cada estrutura do poder, feita para excluir, ressaltar, distinguir e hierarquizar vidas. É que se olha para as rachaduras e se vê. São nas rachaduras lá fora, não aqui, que se pode construir a possibilidade dessa teologia outra. Não é dentro da estrutura, é fora. Uma não teologia, uma recusa a permanecer nas estruturas que designam, que encobrem, que silenciam, que usam o que violentam. Violentam narrativas de outras, narrativas diversas, através de um discurso aparente de amor, de pacificação, de salvação, de tolerância, de convivência, mas que fazem com que as pessoas sejam cooptadas para estarem debaixo de mais violência. Ver e ouvir quem está nas rachaduras, nas margens, na marginalidade, ouvir e ver quem é silenciado, nas margens das estruturas de poder, pode ser uma das muitas possibilidades para redescobrir o diverso, sem binarismos, sem salvacionismos, sem apontar uma solução colonial. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Angela. Obrigado. Obrigado também pelo tempo. Então, vou passar uma lista de presença para quem quiser assinar, colocar seu e-mail. E já passou no pessoal bota de novo lá, porque o pessoal não viu. Bem, então agora ouvimos a apresentação breve da Ângela, né, que é uma apresentação mais direcionada a quem está nos assistindo, porque quem está avaliando já leu, já conhece a tese, né? Não, a gente poderia pular essa parte, né? Mas a gente faz isso para quem está nos acompanhando, né? Que a gente agradece muito o grupo que está aqui, o grupo que está no Zoom, na sala de Zoom, o grupo da sala de Zoom vai poder ver, talvez depois a gente dê uma filmada mais próxima aí de todo esse grande conjunto de imagens que tem aqui, né?
caneta. E agora, então, a gente passa a palavra para a doutora Icatraca fazer a exposição das suas observações a respeito da tese da Ângela Natel. Obrigada por tudo que eu aprendi com você durante esse processo aí, que eu conheci a tua tese. Tive a alegria de estar na qualificação, aqui agora de novo. E eu sou professora que faz a sua tese, hein? Com certeza. Eu preparei algumas considerações aqui, me preparado, porque eu achei que seria bem capital, mas achei que não tem vontade. A meu ver, o trabalho apresenta todas as características de uma tese de doutorado. Apresenta ineditismo, contribuição para o campo do conhecimento e relevância social. Então, eu vejo isso no seu trabalho, desde sempre, e especialmente agora, eu acompanhei o desenvolvimento do terceiro e quarto capítulo, especialmente agora que ficou mais evidente que você busca que o seu trabalho tenha uma relevância social o tempo todo. Isso é bastante importante para mim. Isso é bem escrito e as ideias são evidenciadas de cuidadosa argumentação e conexão entre os materiais analisados. O texto bíblico, os artefatos arqueológicos e os outros textos que contam a história. E a fundamentação teórica. A sequência entre o texto apresentado é coesa, de maneira que a sua extensão é justificada. Isso eu faço questão de dizer, porque bastante coisa, é um texto longo, mas eu acho que você coloca muitas coisas, explica muito bem esse cuidado para que a gente compreenda de onde você está vindo. Com a quantidade de material que você oferece, é até injusto pedir que você tire muita coisa dali. Então, eu acho que isso é justificável. E eu penso que a relevância social desse trabalho está relacionada com a luta por justiça social, não apenas entre as mulheres, mas também em relação a outros grupos minorizados ou vilanizados por interpretações religiosas voltadas a objetivos políticos. Na medida que a autora apresenta uma proposta de leitura do texto bíblico, a autora apresenta uma proposta de leitura do texto bíblico que pode servir como ponto de articulação de críticas a tais interpretações e ser desenvolvida em ações práticas. Em relação à contribuição ao campo de estudos, eu penso que a autora fundamenta bem a sua tese de que é necessário expandir fissuras no campo da teologia, a fim de reinterpretar posicionamentos limitantes ao próprio campo, que muito pode se expandir junto ao pensamento decolonial. É uma questão de estar no campo também, né? Fazer outras propostas dentro do campo. E eu também acho que você mostra muito bem as interconexões normativas ou normalizadoras que acontecem no contato entre áreas de conhecimento. Então, o contato da teologia com a arqueologia, com a história, com a linguística, você consegue reconhecer esses nódulos normalizadores. Estamos de conhecimento, eu acho isso muito bom. A autora apresenta uma fundamentação teórica robusta em campos dos estudos teológicos, fornecendo tanto descrições detalhadas de fatos históricos, registros arqueológicos e narrativas ficcionais, que contextualizam e explicam o tema da pesquisa, quanto a fortuna crítica relacionada a tais elementos. O rigor científico, combinado com a busca da autora por alternativas epistemológicas que permitam que esse rigor dialogue com a valorização da diversidade, coloca esse trabalho entre uma das pesquisas mais dedicadas com o qual me já me encontrei. Realmente, dedicação é capricho, sem dúvida no seu trabalho, que você faz. Sobre o conteúdo e o posicionamento, eu considero o conteúdo dessa tese impecável, que a pesquisa é abrangente e cuidadosa, e as capacidades da autora como pesquisadora e produtora de conhecimento são impecáveis.
E a questão do posicionamento, eu me coloco assim, eu não acredito na ideia de imparcialidade na pesquisa científica. E eu acredito que se pode afirmar que esse é um dos vieses mais importantes destacados pela Ângela no da tese. Então, já partindo desse ponto que eu concordo com ela, que a gente não é imparcial, né? Então, a pesquisa científica não é parcial, ou seja, carrega consigo as ideologias das pessoas que a produzem, que é isso que você afirma. Portanto, o que posso afirmar é que o posicionamento da autora, parcial, no sentido de defender uma tese com conteúdo político-social, é condizente com as ideias defendidas e com a ideia de que a pesquisa científica deve ser politicamente contextualizada e engajada, a fim de que seja possível que ela traga mudanças sociais importantes. E aí, para concluir, né, eu acredito que esse trabalho, do início ao fim, é uma criação exemplar de uma pessoa dedicada e comprometida com o que acredita ser possível construir por meio do conhecimento e da valorização da pluralidade das compreensões do mundo. Ao compreender a leitura dos textos realizada pela autora como uma proposta metodológica, é possível antever desdobramentos enriquecedores em pesquisas posteriores, realizadas não apenas pela autora, mas também por aquelas pessoas que venham a entrar em contato com esse trabalho no futuro e desejem desenvolver suas próprias pesquisas. Por isso, eu gostaria de destacar o caráter pedagógico subjacente desse trabalho. Pesquisar e produzir conhecimento também é um ato de generosidade, porque, afinal de contas, como a própria Ângela demonstra no que ela mostra, né, na tese, a gente não vai ficar aqui para sempre, mas os nossos registros vão ficar, as nossas pesquisas vão ficar. E essas pesquisas a gente faz no fim para as outras pessoas que vão, a gente espera visitar, né, esses repositórios. E a gente também espera que saia do repositório, por favor, né? E aí que eu acho que entra a parte mais queer que eu consigo conectar agora com a tua tese, que é a questão da construção, da imaginação de possibilidades de futuridades que vão além do próprio corpo. As possibilidades de permanência que vão além do próprio corpo, da maneira que você apresenta, uma recuperação de registros que vão além da escrita. Então, você retoma essas vozes que não estão mais aqui, que não podem mais ser escutadas, indo além dos registros sonoros, dos registros físicos e da parte normativa do registro escrito. Porque é como isso que você falou ali, né? A escrita vai trazer um domínio sobre a fixação da norma, um domínio sobre a permanência histórica, um domínio sobre o conhecimento, sobre o conteúdo desse conhecimento e sobre a permanência, né? Sobre a existência desses povos na história. E você, vindo com esse resgate, você está criando uma possibilidade de futuro para essas mulheres, que não era para ter futuro, não era para chegar até em 2024 com a gente lendo e discutindo ela, assim como essas mulheres que a cultuavam também. Não era para a gente estar discutindo elas, né? E essa possibilidade criativa de ter um futuro além do corpo e além da escrita, além do registro arqueológico, é uma coisa muito inspiradora, é uma coisa que faz a gente querer continuar. Assim. E eu acho assim, que a proposta da metodologia, esse tese de identificar a conhecimento colonial, é uma metodologia que pode ser transformada para outros fazeres de conhecimento. Então, quando você fala de história e escrita, você está fazendo um questionamento importante. E você está apresentando uma metodologia para trabalhar nessa lacuna, para trabalhar nesse questionamento. Então, isso me responde muito na sua tese. Eu acho que é aí que reside, assim, para mim, essa generosidade da pesquisa e o ineditismo, que é a tua contribuição. Assim. É isso. Obrigado, Catrac. Você tem algum aspecto que gostaria de estabelecer um pequeno diálogo, alguma pergunta, gostaria de ouvir a Ângela sobre mais alguma coisa, e depois, se a Ângela quiser também. Eu queria saber o que ela acha disso, do futuro além do corpo, além do registro histórico, porque você vem com
conexões entre as áreas do conhecimento, preenchendo lacunas. Uhum. Você vem criando essa ponte para que possa acontecer essa reexistência desse culto, dessas mulheres. Como é que você vê como pesquisadora como pesquisadora e professora, e como você é, essa potência da gente de poder criar esses futuros? Essa sua pergunta me lembra muito a Manifesto Cyborg, e me lembra muito a teoria King Kong também, que são conteúdos que escritoras, né, escritores e pessoas que estão por trás dessas construções que me respondem muito. E nós não somos feitos, ninguém aqui é inteiro somente o corpo, né? Somente como veio ao mundo. Nós somos construções o tempo todo, reestruturações, né? E eu entendo que isso pode ir muito além da nosso próprio espaço que ocupamos no mundo, né? Acho que entendo que a gente precisa começar a fugir um pouco dos limites que são visíveis, que a gente consegue enxergar, ou até mesmo dar um pouco de crédito ao imaginário nessas questões. Porque o imaginário ele se constrói a partir de história, de vida, né, de organismo vivo. Então, essas vozes, as adoradoras, as sacerdotisas de Axerá podem ecoar hoje, não materialmente, né? Mas elas ocupam um espaço no nosso imaginário e acho que isso é fundamental. Começar a ocupar esse espaço. Obrigada. Então, a gente pode ver, né, que onde foi a nossa conversa, como foram as observações do Catraca, que a tese é bem ampla, né? Ela não fica só nas imagens, ela não fica só na Axerá, ela fica em tudo que isso, né? Tanto os cultos que realmente existiram na história, tanto as imagens que realmente foram feitas, e não ficou também só na parte das imagens que ocupavam lugar no culto oficial, mas buscou também fora desse mundo oficial, que às vezes já é um texto de propaganda, já é um texto de afirmação de uma divindade sobre a outra, já é um texto de normatização de um determinado culto, né? Mas como isso tudo influencia na formação nossa, como pessoas, como homens, como mulheres, como seres humanos, né? Então, é isso que a gente vê, a importância de compreender bem esses processos, compreender como que a colonização, né, trabalhou em cima deles, para a gente compreender também como a gente está sendo formado, por que a gente pensa determinadas coisas, por que a gente vive de determinada maneira. Que são as vozes que ecoam. Isso. E que a gente, às vezes, não quer escutar, não escuta. Que bom. Obrigado, Catraca. Obrigado, Ângela. Então, agora, Frei Vicente, senhor, pode também, tem tempo para fazer as suas observações, né? E estamos aqui para ouvi-lo agora. Antes de tudo, boa tarde a todos que nos acompanham e também pelo Zoom, todos presentes. Obrigado pelo convite, participar dessa banca. É um momento celebrativo, é um momento assim, importante de uma caminhada ecumênica, caminhada acadêmica. E eu gostaria, do Dia Internacional da Mulher, eu lembrei, quando eu fiz a tese de mestrado, fiz um paralelo entre os salmos bíblicos, um salmo da cultura que o filho de Amondá, em paralelo com o salmo 30. Mas depois eu trabalhei alguns salmos ali, que uma homenagem
o salmo feito a estar particularmente a detentora do verbo. O verbo é entendido aqui como um fato da expressão da onipotência dessa divindade. É um texto sumeriano das liturgias dos Salmos, feito a estar. Soberana de verbo suave, aparecendo no esplendor, mulher por excelência, cheia de glória, amada do Deus Urash. Minha soberana, tu és a expressão principal dos grandes verbos. O verbo te possui, o verbo está em teu poder, o verbo te foi dado, teu peito resplandece pelo verbo. Coloca sobre o país a tocha planejante, ao céu tu dás o verbo. A palavra sagrada que vem do céu, palavra secreta. Tu és o verbo por excelência, a maior de todas as soberanas. E um texto da liturgia sumeriana dos Salmos. Então, nós temos salmos do Oriente Antigo, vários tipos de salmos de orações. Então, no culto dessas pessoas, há várias divindades, e alguns dos salmos têm a estrutura dos salmos bíblicos. É interessante. Então, só para dizer essa introdução aqui, lembrando todas as expressões religiosas, o que é importante é a experiência religiosa. Eu agora fui convidado a dar aula de mitologia. Então, a gente vai aprendendo, vai lendo e descobrindo aí esses mitos. Agora, o mito de Eununa Feliz, da criação. Uma menina está fazendo iniciação científica, comparando, né, com os textos bíblicos também. Então, isso é uma coisa muito... Dito isso, né, eu vou iniciar aqui a apreciação também. Eu acho bom ler, porque fica de uma forma mais sintética, depois a gente comenta alguma coisa. Né? Então, de Acheira, a tese, na qualificação, tinha um título, depois mudou de título. Depois gostaria que você comentasse isso, enfim, né? Essa mudança de título, eu gostaria por trás disso, suas motivações, se você quiser anotar aqui. Tá. Então, o título na qualificação foi Violência das Monoculturas contra o Outro, da Antiguidade e Contemporaneidade em Perspectiva Feminista Decolonial. Aqui até foi comentada essa expressão muito ampla, da antiguidade à contemporaneidade. Né? Então, o novo título ficou de Asher Alon Hamá, as violências das monoculturas na supressão do feminino. Essa expressão bastante forte. A supressão do feminino no espaço sagrado, bem especificado, em perspectiva feminista decolonial. Houve uma retrabalhação significativa do título, depois se pode comentar. Bom, tese consistente, com temática ampla e explorada com base em boa bibliografia. A contribuição é relevante para a melhor compreensão da religião e religiosidade no interior das narrativas do Antigo Testamento, especialmente em relação aos deuses e deusas, a forma de culto, as faces da religião, a visibilidade da religiosidade. O foco principal é a abordagem do gênero, que procura identificar textos com a exclusão da mulher, o ocultamento das divindades femininas da religião monoteísta, que foi se consolidando ao longo da história. Utiliza com propriedade a metáfora da árvore, ramos, raízes, na estrutura. O guarda-chuva seria uma árvore, mas com muitos ramos que vão para várias direções. De forma que há uma unidade em uma integração bem elaborada de temas conexos com a Asher.
Então, a Xera Cádiz Maciá, nota 470, muito consistente. Baal, Touro, Chifres, Axerô, Rainha do Céu, Rainha da Noite, página 530. Culto, impureza, sabedoria, morte. Bom, esse campo semântico, muito bem explorado, e volta e meia, muito bem explicado por notas. Então, o texto é documentado em pontos da arqueologia e história do Oriente Antigo. Eu aqui faço uma observação, talvez na história do Oriente Antigo seria uma fonte, eu acredito que Pritchard é mais consistente do Liberano. Bom, além de acrescentar notas substanciais bem situadas, está aqui a nota 66, a nota 67, a nota 110, nota 141, nota 188, nota 206, nota 360, nota 470. Bom, as notas, elas dão uma ideia da extensão, diria assim, desses galhos, desses planos. Você vai aprofundando, vai descobrindo, vai inserindo. Então, o trabalho ganha uma envergadura. Eu diria assim, que para quem faz o trabalho, como a colega anotou, é difícil abreviar. Abreviar. Porque quem tem o conhecimento vai percebendo amplitude, vai abrindo esse leque. Eu notei algumas faltas de precisões em algumas citações, por exemplo, na página 78, a citação de Arthur Gomes e Quijano, não ficou bem claro o que é de um autor, ou de outra. Tem pequenas observações que eu também anotei ali na qualificação. Mas aqui, em relação à qualificação, você deu uma ajeitada grande no texto. Omitiu certos textos que não contribuíam assim, com muita consistência com a prova. Se deu uma limpada ali, a questão do Novo Testamento, isso deixou o texto um pouco mais focalizado na temática. Faltam citações bíblicas em alguns textos, né? Seria importante colocar, por exemplo, em relação à violência contra as mulheres estrangeiras em Esdras e Neemias, tá? Na página 116, por exemplo. Não menciona as questões do... Bom, a questão dos casamentos místicos ali é um contexto também de violência, né? Porque em separação dos casamentos, né? As mulheres estrangeiras, ali nesse projeto de Esdras e Neemias. Né? Bom, excelente é a análise gramatical sobre a Xera. Esse é um ponto muito destacado. Viu? Essa análise que você faz. Na página 120, por exemplo, Cadechá, na página 251, esses termos, omitiu, conforme sugerido, certas posições ali. Parece que a autora, ali, talvez em relação ao Gênesis, eu tenho assim, uma visão que, bom, o Gênesis, ele pode ser tanto lido como uma visão colonialista, ou como também uma visão decolonialista, os dois dados. Né? Exato. Ele se presta, por exemplo, em relação às cosmogonias antigas, que agora estou vendo, né? E lá, por exemplo, o ser humano seria criado do sangue de deuses decaídos. E aí uma visão muito pessimista, né? Porque ele resta, foi o sangue dos Igidi, né? De monarquia, aqueles nomes ali que eu não lembro bem. Então, aí a humanidade é destinada ao... Vai para cá, sem resto, senão fazer um nome e morrer, né? É uma perspectiva mais feminina.
Agora, do ponto de vista antropológico, então, a Bíblia aqui traz coisa nova, traz a promessa, que essa humanidade pode se rever, traz as imagens e semelhanças de Deus nesse sentido. Por outro lado, então, dá para fazer leitura por outro lado. Então, do ponto de vista ali, a gente já viu várias interpretações, né? Então, a leitura se presta a muitos leques. Do ponto de vista epistemológico, talvez precisaria esclarecer melhor epistemológico que epistemológico. Epistemologia é um termo mais usado aí pela anglo-saxão, né? Antigamente ele chamava gnoseologia, teoria do conhecimento, né? É um assunto ali que talvez alguém possa ler essa sua tese e achar os problemas ali. E como a gente falou na qualificação, se fosse parar no terceiro capítulo, já seria uma tese. E grande tese no terceiro, porque ali a parte mais, do ponto de vista sintético, científico, eu achei mais bem trabalhada. Mais bem trabalhada. Às vezes, bom, você se expressa como mais militante. Vou achar aqui uma expressão na página 116. Eu e outro. Aí você escreve assim, eu e outro. Representa a base para a expressão colonial que mobiliza toda e qualquer ação de caráter missionário. Ali você detona toda e qualquer. Então, é uma posição mais militante. Eu já diria assim que daria uma amainada nessas coisas, né? Bom, outros vão fazer uma leitura, por exemplo, a questão da alteridade, já deu isso aí. A alteridade é a complementariedade do outro. Mas é interessante aqui na mitologia, por exemplo, a deusa, onde é que eu estava vendo aqui no livro, consorte do Marduk. Ela não compete, ela não é como os deuses interiores, que eles competem entre si para assumir o poder. Ela é uma consorte de Marduk, né? Eu achei ali que, então, diferente, mas ela é diferente, mas ela é consorte de Marduk. Depois, se você quiser comentar, isso aí é interessante, né? Porque havia os disputos, né? Havia aquela hierarquia, por assim dizer, né? E ali você destaca muito bem nesse ponto, essa hierarquia dos deuses, esse panteão, né? Isso. Então, a pesquisa vai bem quando menciona a Shira, a pesquisa vai muito bem, talvez você menciona 40 vezes que aparece a palavra, comenta, já como falei ali, a questão da gramática, tudo isso ali. Às vezes, eu vejo algumas, são coisinhas muito miúdas. Lá na frente, eu dentro de olho, assim, quando você comenta lá do, eu não me engano, no página 439, lá tem uma imagem que você diz assim, e lá é feminino de ela. E lá é feminino de ela. E lá é também árvore, né? Terebinto, carvalho, tem uma outra forma. É também árvore. Mas eu notei que Elá aqui está com 2 números. Então aí não é feminino. Mas eu não sei, pode ser que o dicionário hebraico ponha 2 opções, né? Elá, com Dagesh,
pó e relar sem pó. É uma diferençazinha. Mas isso aí é interessante. Mas essa relação com a árvore, de fato, essa questão simbólica da árvore é muito amplo, significativo no Oriente Antigo. Né? E você mostrou aí a arqueologia, as fotos, né? Ali bastante. Tá? Bom, parece que o pressuposto, então, do pressuposto epistemológico da pesquisa, talvez necessite de mais aprofundamento. Essa hermenêutica da suspeita pode ser esforçar um texto. Bom, eu coloco a questão enquanto um texto é mítico, por exemplo, a serpente do Gênesis é um elemento mítico. Bom, ali é uma fábula, porque a serpente fala. Não se pode destacar e historicizar a coisa. O fundo do mito é outro. Mas é um perigo, assim, de tomar os textos todos no mesmo sentido, né? Sem diferenciar as linguagens diferentes, né? A linguagem do livro dos reis, sempre já é bem diferente, né? O livro dos reis é um mito, diria assim, alguns autores chamam de um texto de uma parábola histórica. Expressão parábola histórica. É histórico no sentido de uma repetição facial. Mas aqui são pontos de vista que eu percebo assim, no decorrer da pesquisa, o estado da questão é muito perfeito, né? Está claro, né? Então, essa questão, o que é decolonizar, o que é linguagem colonial, o que deve ser decolonizado, requer uma clareza. Bom, isso aqui é interessante, é um tema, e eu vendo ali alguns vídeos, né? Aquele discurso do Rashid, ele critica o discurso colonialista do Ocidente em relação à guerra ali, do Hamas, né? Em que o Ocidente não se sensibiliza. O Lula foi uma voz que se elevou e é acusado de imparcialidade. O que é imparcialidade? No contexto diplomático, o que é imparcialidade? Não tem como não se colocar em defesa da vida. Não tem como não ser o grito daquelas crianças que morrem, aquelas mulheres, não tem como ser isso, né? Mas existem linguagens narrativas que, né, a imprensa, né, entra em cobrir tudo isso que a gente vê. Então, é um tema bem interessante, essa questão do discurso. O discurso colonialista do Ocidente, mas eu ouvi acho que é da Federação Árabe, assim, ouvi um vídeo, eu não lembro bem, mas muito interessante o discurso, é outro lado da coisa. Por isso que olhar os vários lados, a gente que está na academia, olhar os vários lados, aqui está a sabedoria, para perceber, né? Lá e cá, tendências, e aquilo que, de fato, para nós, vai ao encontro da defesa da vida, das minorias, né? Vai ao encontro dos gritos e clamores das pessoas hoje, as pessoas injustiçadas, no caso aqui, as mulheres, a violência cultural, a violência de gênero. Mas já estou terminando, mais um pouquinho. Então, seria interessante esclarecer, então, talvez, esse método. Agora, vai ter um dossiê ali sobre Baal, Companhia Militar, terceiro número da revista Pista de Praxis desse ano. Pode descolar ali um belo artigo, né? Vou fazer. Com certeza, um artigo de ponta, né?
né? Toda essa questão aí né? Então, há uma coerência, uma tratativa histórica com boa fundamentação dos primeiros capítulos. A opção metodológica é clara, né? Às vezes um pouco artística, tem boa fundamentação. A tese, eu diria que, claro, para uma publicação, se for o caso de um livro, a editora que vai, se acaso for publicar, a editora vai fazer muitas exigências, vai estranhar muito o tamanho da tese, com certeza, né? Mas eu vejo que a tese deveria ser publicada na sua inteireza, sem cortes. Então, era isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, orientador, por esse trabalho. Se você quiser comentar alguma coisa do título ali, pergunto que eu coloquei no começo. Obrigada, professor. Houve uma mudança no título da tese apresentada na qualificação, que é a pré-banca, né? Para agora, para a defesa. Na qualificação foi solicitado que eu retirasse o último capítulo da tese. A tese tinha um capítulo a mais, e mesmo tirando o capítulo, ficou com 500 páginas, né? Então, a retirada do capítulo dizia respeito exatamente da história à contemporaneidade. Então, eu me fixei historicamente na época, até a época do pós-exílio, né? Então, quando eu restringi o tempo, eu tirei a parte da contemporaneidade e foquei muito mais nesse período específico de tempo. Por isso a mudança, né? E aí eu fiz o recorte de gênero também no título, né? A grande questão aqui, eu fiz questão de colocar a metodologia no título, né? Que é uma pesquisa sobre perspectiva feminista decolonial, né? Que considero essencial. E por isso, também quero fazer a observação que essa perspectiva implica em questionar as nossas fontes, em questionar dicionários, em questionar normas já cimentadas, porque nós estamos trabalhando com textos mais antigos que os dicionários, que não tinham nem vogais, e que muitas vezes até os pontos, os diacríticos, não eram perceptíveis sempre. Então, nessa viagem no tempo que eu fiz na tese, eu deixei em aberto e coloquei hipóteses mais abertas, até mesmo quanto ao texto hebraico, exatamente porque os olhares que se fizeram sobre esses termos relacionados a Deus Asherá e o seu culto são olhares, em sua maioria masculinos, em sua maioria ocidentalizados, né? Então, a tese propõe um olhar diferente. Não significa que é o olhar correto, não existe certo e errado nessa questão, mas é um olhar para entrar no debate, né? Então, basicamente, uma forma de questionar, não uma forma de responder. Obrigada. Obrigado, Ângela. Obrigado, Frei. É isso, Frei. O senhor sabe, né, que o senhor conhece muito do hebraico, usa muito, mas, por exemplo, a gente vai procurar a palavra terafim. Pega no hebraico, vai para um dicionário hebraico-português ou hebraico-inglês. Geralmente, a primeira opção que está lá é ídolo, né? Então, terafim, o texto hebraico, na maioria das vezes, não acrescenta esse sentido pejorativo à palavra, porque você dizer ídolo significa desqualificar. Nós, os católicos, gostamos muito de ter imagens. Então, nós não temos problema nenhum em dizer, olha, na cabeceira da minha cama eu tenho 3 imagens. Mas nenhum católico jamais iria dizer, na cabeceira da minha cama eu tenho 3 ídolos. Não vão dizer. Mas o dicionário, ele já coloca ali. Então, isso não é
não é uma tradução, não é um estudo do que significa ter a fim, é uma interpretação dada a partir de uma perspectiva religiosa que foi colocada em Israel a partir da imposição violenta de dois reis, o Ezequias e o Josias. Então, quem está fazendo o dicionário parece que ele aceita isso como o real, o histórico, o certo, o bom, e coloca ali. A mesma coisa a palavrinha Kedeshá, né? Que é a raiz da palavra é Kadosh, né? Santo, santidade, mas você pega no dicionário Kedeshá, prostituta cultual, né? E não tem nada disso no texto, né? Então, isso aí que a Ângela trabalha bem, né? A gente vem trabalhando mais tempo. Então, nem nos dicionários a gente pode confiar assim, quer dizer, mesmo no de português, né? Mesmo no de português, porque todos esses preconceitos, as imposições coloniais, elas funcionam através da linguagem, né? Da linguagem de símbolos e de hierarquias, de muitas outras coisas, mas a linguagem é super importante na retransmissão e na imposição, na concretização da imposição, da consolidação de tudo isso, né? Então, acho que, nesse sentido, a Ângela traz uma perspectiva muito nova, né, de ver esse ponto de vista decolonial, não só da imagem para cá, mas olhar também sobre todos os escritos que já foram, introduzindo autores novos, que não, como o Kusikank, né? Então, acho que aí a gente tem muita coisa para aprender dessa tese, sim. Obrigado. E eu vou ler agora, então, o parecer enviado pela professora Andréa, e, na sequência, a gente escuta a doutora Geni. Então, a professora Andréa começa falando, né, que da importância, nesse dia muito importante de conquistas para as mulheres, é uma alegria enorme participar da defesa dessa tese. Então, nós pensamos isso mesmo de ligar, né, o dia, a data com a defesa da tese, e ainda mais olhando tudo aqui, essas imagens aqui, a gente vê que foi muito bom isso. Bem, agradeço à doutoranda, também o convite, né, para participar da banca. Em tempos de tanta violência contra as mulheres, buscar fundamentos para desconstruir visões decoloniais e propor narrativas mais inclusivas, resgatando parte da história que foi sucumbida, é um ato corajoso, urgente e de extrema relevância. Outro ponto que considero relevante encontra-se em uma mulher se aventurar por temas bíblicos. Digo, isso apenas porque temos pouquíssimas mulheres, o que torna esse fazer tão urgente. O lugar de fala é importante, pois a neutralidade da pesquisa não passa pelo lugar do ser humano, pois a escolha normalmente faz parte do contexto histórico. Ela encontra-se em manter-se fiel à pesquisa a partir dos objetivos a serem desenvolvidos. Resgatar a deusa, a mulher, em uma narrativa em que ela foi substituída por uma figura masculina na monocultura do patriarcado, é sanar uma dívida com todas as mulheres da história dessa tradição. Sinto muito pelo fato de não estar presencialmente, contudo, estou em um encontro de gênero e igualdade da América Latina e Caribe em profunda comunhão. Pena não compartilhar do seu acervo sobre as deusas. Espero que seja um de muitos outros que virão. Sinto-me unido a esse momento, em especial para o programa de pós-graduação em Teologia, e agradeço imensamente por fazer parte desta história. Então, sobre a qualidade estética, a originalidade, a produção, redação, etc., a professora Andréa escreve: a tese apresentada possui uma excelente estrutura e sequência de ideias. Pela extensão da tese, mantém-se fiel ao desenvolvimento a que se propõe, seguindo a lógica da reflexão proposta. Escreve alguns temas mais complexos de maneira poética. A estudante possui escrita fluida, referente ao desenvolvimento do tema que requer muitos conhecimentos. Destaco a tradução dos termos para ser fiel ao texto original.
As normas técnicas estão de acordo com a ABNT, bem como possui um referencial teórico adequado e necessário para o desenvolvimento do tema. Ao investigar o apagamento das mulheres, termo utilizado, resgata e possibilita mudanças sociais e econômicas na atualidade. Depois, considerações acerca da pesquisa. Anteriormente, destaquei pontos de relevância da pesquisa, agora apresento outros mais. Ao pesquisar a influência da deusa na vida das mulheres na antiguidade, está honrando a história das mulheres na atualidade. Dá voz, vez e lugar para as mulheres que, tanto na época pesquisada como atualmente, estão aí na história. Promover uma análise decolonial devolve ainda a dignidade roubada de tantas mulheres. Academicamente, apresenta um tema pouquíssimo estudado e explorado pela maioria, pois sempre foram os homens. A pesquisa está adequada para a etapa doutoral, pois percebe-se o alcance da reflexão e da proposta realizada. A abrangência e a abertura da pesquisa são de um vasto conhecimento, de quem pesquisa o tema muito antes da pesquisa doutoral. A doutoranda explicitou bem o objetivo da pesquisa, com o intuito de rastrear a existência da deusa e de seu culto, observando indícios que nos permitem entrever sua influência na vida de mulheres de diferentes camadas sociais em Israel e Judá, bem como investigar o processo de apagamento dessas mulheres a partir da censura do culto a Deus. Encontrou a deusa Asherá e, através dela, perseguiu o objetivo de também promover uma análise decolonial dos textos bíblicos, mostrando como foram suprimidas a história à margem do pensamento masculino e patriarcal. A escolha do tema e seu desenvolvimento foi possível porque, presente seu objetivo, trouxe um aparato bibliográfico extenso para desenvolvê-lo. Embora uma tese bastante extensa, manteve-se em seu rigor científico. O texto possui uma abrangente revisão de literatura e a introdução e conclusão da tese demonstram a apropriação da estudante. Considerações acerca do conteúdo e do posicionamento. A tese demonstrou seu rigor metodológico, pois a partir dele conseguiu avançar nas reflexões a partir dos objetivos traçados. A estudante manteve certa distância em seu texto, embora às vezes percebemos totalmente implicada na escrita, o que não comprometeu em nada o seu desenvolvimento, seja nas análises, sínteses ou construções propostas. Compreendo que o resultado da pesquisa foi satisfatório e de muita qualidade. A narrativa inclusiva proposta desafia as visões coloniais predominantes em nossa cultura, apesar da imposição violenta da monocultura javista. A Xerá tem seu lugar de mulher e Deus. Considerações finais. Parabenizo a estudante pela caminhada, pela coragem e persistência em manter-se na pesquisa. O tema precisa continuar a ser explorado. A sugestão é que a tese seja publicada. Para isso, sugiro a divisão em 3 tomos. Considero a tese aprovada. Deixo uma observação. Fazer uma breve revisão do texto, pequenos erros ortográficos. E, no final, ela escreve assim: deixo uma pergunta. Ângela Natel, você tem a total compreensão do alcance e revolução que pode causar a sua pesquisa? Acho que não. Acho que, em parte, sim, você tem, mas a gente não sabe bem dessas Não eu não consigo dimensionar, né? coisas. Eu só espero que faça diferença. Então, chegamos agora, então, à última arguição, né, da doutora Geni. Somos todos ouvidos.
Doutora Geni, poderia falar um pouquinho mais alto ou isso é muito Desculpa. para nós captarmos na gravação e também acho que para o pessoal do online? Alô. Eu estou dizendo da minha alegria da UNA participar desse movimento, está melhor assim? E Tá? dizer que é um momento político muito importante para que essas outras narrativas tenham espaço. Então, queríamos criar celebrando o potencial de floresta que o seu trabalho tem, né? Você fala bastante de monocultura, mas eu acredito que o seu trabalho é um exemplo de floresta mesmo, né? De trazer essas múltiplas perspectivas. Então, o que eu vou trazer aqui é mais uma conversa, uma troca, em que eu te vejo como uma referência também. Daí tem que abrir o microfone e aumentar o som. Eu posso seguir? É, só um minutinho. Acho que agora você pode. E aí, abre o microfone, tá? Obrigada. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, eu tenho a ficha aqui também, mas vou seguir nessa conversa, da sua enunciação também como pessoa autista. Eu queria ressaltar a sua coragem de trazer a sua perspectiva também a partir disso, porque dentro dos nossos estudos a gente tem dito que o capacitismo também é fruto da monocultura, né? Então, quando você traz, a partir dessa diversidade, inclusive de existência psicossocial no mundo, eu saúdo você ter trazido, né, essa dimensão no texto, porque com certeza, como Liz Buff, Dona Harley, a perspectiva situada e contingente é a única que a gente tem possível, né? Então, eu queria muito saudar a sua maneira de se posicionar ao longo do texto. Queria pontuar também que, em alguns momentos, você traz, né, essa discussão sobre o que era visto como contágio negativo, né? E aqui eu queria dizer que, de certa forma, o contágio e a forma de instaurar uma outra contaminação também é possível. E eu acredito que o seu trabalho consegue fazer isso, assim, né? De ter essa potência de criar esse contágio, essa outra contaminação por outras perspectivas, né? Então, quem lê o seu trabalho, eu tenho essa aposta de que não entra e sai dele da mesma forma, né? Então, eu queria saudar também essa dimensão. Eu queria ressaltar também a originalidade do trabalho, no sentido de serem textos e tempos e contextos já muito analisados. Então, isso, para mim, coloca uma outra camada ainda do seu desafio, porque são textos e processos já muito estudados, então, ter algo original sobre algo que já é pesquisado há tanto tempo é um duplo desafio que você seguiu de maneira brilhante no seu trabalho. Eu trouxe um pequeno trecho de uma pesquisadora guarani, a Sandra Benites, e lendo o seu trabalho eu lembrei muito dessa confluência. Ela diz o seguinte: na nossa tradição oral guarani, havia Nhanderu e Nhandetu, seria nosso pai e nossa mãe. No entanto, a versão das mulheres desapareceu e a dos homens não. E isso geralmente acontece porque o contato com os não indígenas nos traz essa violência. Então, eu queria trazer esse exemplo também do quão contemporâneo ao seu trabalho, essa discussão, porque esse apagamento ele segue acontecendo agora de maneira singular, é claro, cada contexto tem a sua particularidade, mas com algumas semelhanças que me tocaram muito quando eu li seu trabalho. Então, queria, até deixei o link aqui do artigo, depois encaminho para vocês. O
a questão que eu queria trazer para você é de que você traz em vários momentos o quanto que as categorias de gênero e orientação sexual, como homossexualidade, heterossexualidade, não são ahistóricas, são contingentes, né? E eu fiquei pensando no quanto que homem e mulher também faz parte desse mesmo campo. Então, de certa forma, a ideia de masculino e de feminino e a ideia de homem e de mulher, ainda que com traduções aproximadas, você, né, especialista nas tensões das traduções, elas também não se referem à mesma coisa. E isso não tira, de modo algum, o mérito desse debate e a importância dele no nosso tempo. Mas eu acredito que pode fortalecer também o trabalho, pontuar que, assim como a ideia de homossexual, de heterossexual é parte de uma invenção, a de homem e de mulher também é. É a de humano, de animal, como hierarquia também, né? Então, uma nota, né, é uma proposta aqui que eu trago de somar, né, ao que você já traz desse debate, já que homem e mulher também são parte dessas categorias ocidentais de descrever os grupos, né? Outro ponto que eu anotei aqui também é de que, em alguns momentos da tese, você nos mostra, né, que há várias referências que vão para além do humano e do animal, que vão para além do feminino e do masculino. E, a meu ver, aquilo que não pode ser nomeado como masculino, não necessariamente vai ser assignado como feminino e vice-versa. No entanto, tudo aquilo que obedece dessa norma é potente, né? Então, esse é outro ponto que eu queria trazer, de que o seu trabalho ele não denuncia apenas a invisibilização do feminino e das mulheres, mas de tudo aquilo que também não é enquadrado no feminino nem no masculino, né? E que a própria presença de outros seres, como as árvores, anunciam a insuficiência desses termos, né? Para ser uma única forma de definição. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisinha. Uma outra sugestão que eu queria trazer, do ponto de vista político também, do quanto que, na minha pesquisa nas cartas jesuíticas, eu vi muita ressonância de muitos debates que você traz, especialmente nessa parte que fala sobre as falsas e verdadeiras aparições, a ideia dos deuses falsos e dos deuses verdadeiros. E aí, uma sugestão que eu trago é que a categoria racismo religioso seja mencionada nessa tese, porque é algo que nós temos trazido dentro dos nossos movimentos, de olhar para esse tipo de abordagem não como uma abordagem religiosa, simplesmente, mas como um efeito do racismo religioso. Outro ponto também que eu queria trazer, que eu achei bem importante no seu trabalho, foi de que a relação com o outro e com a diferença, a Grada Quilomba trabalha muito bem nessa questão, quando ela diz que o próprio outro não existe pronto como diferença, né? Então, esse outro é inventado como outro para que a norma se diga esse eu, né? Então, a alteridade existe, a interculturalidade também, mas de que modo, né? Então, acho que você faz muito bem essa denúncia de que nem toda alteridade, nem toda troca entre povos foi pacífica. A colonização é o exemplo, né, desse oposto. Por fim, eu queria saudar também a sua implicação emocional e política e ética nesse trabalho. É um tema que, de certa forma, é traumático de se olhar e de se elaborar. Então, exige um esforço, para além de um esforço técnico, de uma distância que você tem de maneira muito brilhante, esse esforço técnico, exige também um trabalho emocional, que a gente está aqui no Dia das Mulheres falando também sobre a invisibilização dos trabalhos, e eu queria dizer o quanto que o trabalho emocional é presente, e eu queria saudar o esforço que você fez de nos entregar essa obra-prima, né? Obrigada. Obrigada, Ju.
Eu agradeço demais essa troca e só as suas referências, as sugestões, abriu uma outra árvore aqui na minha mente. Eu agradeço demais e realmente, até essa foi uma das razões pelas quais eu tirei outro do título. A questão que a noção de outro é uma construção colonial. Então, o outro é a partir da norma, a partir de quem está padrão, né? Quem é padrão não se vê como um viés, não se vê como uma parcial, né? Então, essa designação outro é também uma forma de marginalizar, né? Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado. Então, agora vem aquele momento que a gente pede para o pessoal passear um pouquinho, tomar um cafezinho. A banca que se retira? Podemos fazer. É até bom a gente passear um pouco mesmo, se levantar. Eles vão confabular, né? Vamos. Eles vão realizar isso. Vai sair um pouquinho, né? A banca vai sair, daí vai voltar e vai dar boa notícia ou vai ser ruim? Não tem mais. Época de má notícia já passou. Depois, mãe. Depois. Ainda está Não acabou. Agora a banca vai sair para confabular, né? Para conversar. Volto em seguida para dizer se eu sou doutora ou não, tá, gente? Então, aguardem. Para quem não viu, a lembrancinha que eu trouxe para a banca é um marca-página da Xerá. O pessoal está ao vivo aqui, né? Então, né? E quem está presencial tem uma outra lembrancinha que os membros do canal vão ganhar depois. Eu achei que a abobrinha quando você guardar, eu achei que você guardar. Não. É que eles têm que agora a banca conversar, e daí eles trazem para oficializar o meu título. Entre eles. Parabéns, Ângela. Muito Quem tá propício, viu? Dia da mulher, sua defesa. Ainda só esperar uns minutinhos a banca voltar com a oficialização. Queria ver a lembrancinha deles. Calma. Não, mas isso aí, na verdade, tem coisas que eu coloquei. Tem que achar, né? Exatamente. A questão é de que ainda tem essa coisa de que quando a gente lê algo, a gente lê buscando uma coisa específica e não prestando atenção na questão do livro. Só pode contar com você. Não pode sair. Nada. Se colocar aqui vermelho. É porque eu bebi muita água. Você bebeu. Não tem problema. Não. Mas eu vejo que você... Eu achei você. Obrigada. Depois que manda. Uhum. Então, você vai ter esse amargo nesse aqui.
Não, eu estava prestando atenção. Ah, bom. Tem a manga gigante, né? Fazia assim, ficava mais do que a manga aquela. Não, eu estava controlando o espaço. Ah, tá. Mas eu fiquei. Ai, meu Deus. Não tem problema, não. Ela é alta, né? Uhum. Ah, é aqui dentro da distância ali, não parecia. É que de lá parecia que ela vai. Eu deixei o espaço também. É que de lá parecia que ela tinha. Só tem que ver os bastidores, né? Tem que ouvir É. os bastidores da loucura aqui. E lá não parece que eu estava mais perto dela, é mais? Tem espaço bem Parece grande que aqui tá bem atrás. perto ali, que ela ia com a manga assim. Não tem como eu bater. Não, eu sei quando eu sou desastrada, então eu tenho que manter a distância segura para É, falar. daqui parece que está bem pertinho da ponta da cabeça. Mas é claro, mãe. Daí eu acho que eu tenho que falar muito bem. Então, mandar. Eu acho que o orientador do conselho O orientador Aham. Bom, pelo menos para mim, menina história, né? Não. Salmo para história. É. Então, vamos para o resultado. Como é que eu fiz? Então, tinha uma ata da tese por aqui, viu? Está aqui, tá aqui. Então, a gente lê a ata aqui para dar um pouquinho mais de suspense, né? Mas já foi aprovado. Viu? Aos 8 dias de março, né, ata da sessão pública de exame da tese número 002-2024. Defesa pública de tese de doutorado de teologia, Ângela Natel. Aos 8 dias de março de 2024, às 13h30, reuniu-se de forma híbrida na sala IP 003, no térreo da Escola de Educação e Humanidades desta universidade, a banca examinadora constituída pelos professores doutores Luiz José Dietrich, Vicente Artuso e professoras doutoras Andréa Cristina Serrato, Geni Nunes, Cláudia Maier, para examinar a tese de doutorado de Ângela Natel, ingressante no programa de pós-graduação em teologia, doutorado, no ano de 2020. Na área de concentração, exegese e teologia bíblica, linha de pesquisa, análise e interpretação da Sagrada Escritura. A doutoranda apresentou a tese intitulada De Asherá a Lo Ruhamá, a violência das monoculturas contra o outro, da antiguidade à contemporaneidade em perspectiva feminista decolonial. Entrou ainda da qualificação. A candidata fez uma exposição sumária da tese, em seguida procedeu-se à arguição pelos membros da banca e, após a defesa, a candidata foi aprovada pela banca examinadora. Tem que acrescentar aqui que foi aprovada com a recomendação de publicação e com louvor. Então, é bem... E, inclusive, apoiando a sugestão de encaminhar a tese
como candidata ao prêmio CAPES de tese, pelo menos na área de teologia, né? Mas vai ser, eu acho que concorrer também às teses gerais. Para constar, lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelo presidente da banca examinadora e pela coordenação do programa. Os avaliadores participaram da banca da defesa, tese, de forma híbrida, estão de acordo com os termos acima. Então, Luiz José Dietrich, Andréa Cristina Serrato, doutor Vicente Artuso, doutora Catraca Maier e doutora Geni Nunes. Bem? Então, parabéns, Ângela. Parabéns também à senhora, né? Ângela, Deus abençoe. Comentei hoje na missa. Parabéns, amiga. Agora podemos conversar igual para igual. Essa aqui é a minha filha. Parabéns, filha. Valeu, valeu. Então, Tem que assinar, tá ali? Acho que não precisa.